No final dos anos 70, 78, 79, 80, começaram a se organizar as associações de docentes locais, das universidades locais. Começaram a pulular associações de docentes por todo o Brasil, em 78 e 79. Pode ser que, acho que a UFBA da Bahia já foi criada um pouco antes, mas foram nesses 2 anos, final dos anos 70, que começaram a pulular as universidades. E a DUFAL foi criada em 79, por uma reunião de professores. Essa reunião eu estava presente, eu sei que o professor Renato Gama, da odontologia, que foi inclusive quem dirigiu os trabalhos, foi o primeiro presidente da DUFAL. Marcelo Lavené fez parte dessas reuniões, mas eu não me lembro de todas as pessoas que estavam presentes. Então houve uma articulação, né, de vários professores interessados em criar uma associação docente, e eles se reuniram e criaram a DUFAL, né? Em 80 já tinha muitas associações de docentes criadas, mas acontece que as ADEs sentiam falta de uma entidade nacional que unificasse essa luta a nível nacional. Aí fizeram um congresso em Campinas, as ADEs fizeram um congresso em Campinas, São Paulo, para criar uma associação nacional. Aí foi criada antes, que eu inclusive fiz parte da primeira diretoria. Nessa assembleia lá em Campinas, as bancadas de Bahia, Sergipe e Alagoas lançaram meu nome e me apoiaram, e eu fiz parte da diretoria. 13 de dezembro foi a criação do AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que a ditadura tinha criado em 68, né? E eu não acredito bem se o simbolismo foi esse, mas o que eu me lembro dessa data é que é uma data que a gente repudiava a criação do AI-5, né? Nessa época a ditadura já estava cambaleando, né? Já estava enfraquecida, mas ainda estava na ditadura, né? A minha gestão foi ainda durante a ditadura. Inclusive, nessa época a gente fez uma greve. As greves fortes que a DUFAL fez foram nos anos 80. Essas greves foram muito fortes e que rende frutos até hoje, né? Então, nessa época, a gente derrubou a ministra da Educação, do general Figueiredo, que foi o último general ditador, né? E a gente derrubou a Esté Figueiredo Ferraz, que era a ministra da Educação e aí assumiu o general Hugo Bethlen. Eu acho que a criação da DUFAL foi fundamental para fortalecer. A criação da Andes foi fundamental, né, porque unificou o movimento a nível nacional. E as greves que foram realizadas nos anos 80, essas greves foram fundamentais para o movimento, porque houve conquistas reais. Ultimamente as greves não têm conseguido muita coisa, né? Apesar de que tem durado meses de greve, algum tempo, mas as greves dos anos 80 elas foram fundamentais. Não, os desafios eram os de sempre, não havia uma grande diferença dos desafios, né? Que era a luta por uma educação pública de qualidade e gratuita, verbas para a universidade, reajuste salarial, né, direitos dos professores. Era esse conjunto de coisas que sempre foram os objetivos do movimento ao longo de todo esse período. Até porque essas reivindicações, melhoria de condições de trabalho, né, essas reivindicações, elas não foram inteiramente atendidas, né? Então elas permaneceram ao longo do tempo com reivindicações corriqueiras do movimento, né? Que perduram até hoje, né? Foram as conquistas salariais e de carreira ocorridas nos anos 80. Os anos 80 foram profícuos para o movimento, porque além dos movimentos serem fortes, o movimento saía para a rua, fazia passeatas com carro de som. Hoje em dia também se sai para a rua, mas com menos força. Naquela época era muito docente na rua, mostrando presença. A professora Lenilda estava em 80 no congresso da Andes, no primeiro congresso que criou a Andes, né, em 80, e ela foi uma das pessoas que apoiou meu nome para fazer parte da primeira diretoria da Andes, né? A Lenilda estava lá, ela estava lá, então ela é uma pessoa veterana no movimento, a professora Lenilda, né? A DUFAL continua com essa luta até hoje, né? Essa diretoria atual prossegue com os mesmos objetivos, né? Porque se a gente for olhar toda a história da DUFAL desde o começo até hoje, existe uma coerência. A DUFAL sempre participou dessas lutas com veemência e com seriedade, não é?